Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz o passo a passo dessa base fofurenta, cheia de detalhes e lindona para compor a boneca da Ellen. Espero que vocês gostem, aproveitem as dicas e fiquem ligadinhos aí porque tem muito vídeo legal vindo aqui nesse canal maravilhoso. Bora lá? Então pessoal, vamos começar a confecção dessa base super fofurenta, que eu usei uma base de MDF 3mm, eu utilizei duas dela para poder reforçar aqui para ela ficar com 6, porque eu não tinha aqui a espessura de 6, e aí passei um pedaço de isopor por cima para poder dar a altura que eu queria, e fiz aqui essa parte inicial que é basicamente com a textura, eu coloquei a massa por cima, colei tudo, coloquei a textura e agora eu vou fazer os detalhes, os acabamentos com esses matinhos, essas graminhas bem fofurentas aqui para você poder decorar, né, ter a ideia de decorar a sua base aí. A parte inicial dela ali eu não gravei porque é muito simples e dá para você poder fazer aí e pegar a parte aqui principal que é a decoração. Espero que vocês gostem, aproveitem muito as dicas, já começa deixando o seu like aí, porque esse vídeo está maravilhoso e muito rico de ideias legais para você poder aproveitar. Aqui eu comecei fazendo os graminhos, as graminhas, que no caso aqui são os palitinhos para poder colocar o matinho. O ideal é esse detalhe aqui ficar seco para você poder utilizar ele depois, então eu comecei aqui fazendo ele primeiro justamente para ele dar uma ressecadinha. Aquela base ali eu já fiz ela um pouco mais cedo, então eu vou utilizar ela ali para poder usar agora, eu acabei de fazer a parte da textura e eu vou usar ela agora para poder fincar daqui a pouquinho esses matinhos. Aqui eu vou basicamente fazendo rolinhos na mão, na mesa mesmo. O ideal é isso aqui estar mais seco quando você for colocar na base, pelo fato de você conseguir manusear sem danificar, tá bom? Aqui eu acelerei esse vídeo em 2 velocidades, para que ele não fique tão longo, mas é super tranquilo de você assistir e acompanhar aí o passo a passo. Então aqui eu vou fazer vários pedacinhos desses aqui, dos matinhos, vou fazer aqui no tom verde, que é um tom predominante aqui na base. Essa base vai para a boneca da Ellen, que as irmãs Paula e Dinha me solicitaram para poder presentear a Ellen, e elas têm uma equipe muito legal que fazem trilhas, e aí elas passam por muitos ambientes bonitos, muitas paisagens maravilhosas, e essa base foi inspirada em uma paisagem e eu confeccionei ela aqui no estilo fofinho, com muito carinho em cada detalhe, como é sempre feito aqui no ateliê, para poder compor a boneca da Ellen, que logo logo eu vou mostrar pra vocês. Então aqui eu vou fazendo vários pedacinhos de grama, é detalhado mesmo, é muito carinho, há várias formas de fazer, mas essa daqui é uma que eu utilizo aqui no ateliê, que eu gosto de dedicar esse tempo fazendo essas partes, eu acho que vale muito a pena no resultado, mas claro que há outras formas aí mais práticas de você fazer, mas fica a seu critério, tá bom? Essa aqui é apenas uma ideia que você possa se inspirar e confeccionar aí também no seu ateliê. Basicamente eu vou fazendo aqui desse formato, alguns eu fiz só de 3, outros eu fiz com 5, 4 pecinhas, fiz com 6, você pode dobrar ao meio e duplicar aí a quantidade de matinhos, fica a seu critério a quantidade que você vai colocar e as cores também. Aqui eu vou fazer umas nos tons mais clarinhos, porque na parte da paisagem tem a grama, né, o mato bem verde, mas também tem uma parte que está um pouquinho mais ressecada, para poder dar um detalhe aqui, quebrar um pouquinho do verde, que vocês vão ver que vai ficar lindo, como vocês viram no início aí, dá todo um charme. E aqui eu vou colocar algumas aqui branquinhas que vão remeter à fase mais ressecada do mato, a parte do mato que já está mais ressecada, e algumas também de outra cor aqui que vai dar uma iluminação diferente, uma cor também de outro detalhe para poder compor o cenário, tá bom? Então aqui eu vou ir fazendo, como eu falei, se você puder fazer isso aqui até de um dia para o outro, é bom, que eles vão estar bem durinhos, mas aqui eu fiz eles, como está bem quente no período que eu fiz ele aqui agora, fazendo ele em janeiro, tá bem calor, e aí eu fiz ele e depois de algumas horas eu voltei para poder colocar aqui na base. Então o ideal é você cobrir a base quando esse aqui já estiver durinho, tá bom?
A base eu fiz ela ali, a primeira camada, colei o isopor na base de MDF, passei a parte da massa natural em um dia, e no dia seguinte, que é o dia de hoje, fiz aquela parte ali da textura, e enquanto ela tá molinha, eu vou colar essas partes aqui que já devem estar mais endurecidas. Como está muito quente, elas vão se ressecar bem rápido, eu não vou precisar esperar elas secarem muito. Então, vai ser mais prático para eu poder mostrar para vocês. Mas o ideal é você fazer aí na sua casa, com horas. Você sempre olha se ela tiver resistente ao manuseio, sem danificar as graminhas, você pode utilizar. Mas o ideal eu gosto de colocar esses detalhes aqui na base úmida, porque fixa melhor, né? Dá uma segurança, ele prega bem melhor do que quando você vai ali apenas com o biscuit seco no seco e passa a cola nos dois. Eu não gosto muito. Eu faço esse tipo de coisa quando é detalhe muito pequeno, quando não tem jeito mesmo. Mas no geral, esses detalhes assim, eu gosto sempre de confeccionar antes e fazer a montagem com a cobertura da base seca, a cobertura da base molhada, para poder dar uma melhor fixação do biscuit que já está seco, que no caso seria o detalhe na base, tá bom? Aproveita e já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, ative as notificações, não deixe de ativar, porque aí você vai estar sempre recebendo os vídeos de primeira mão e vai ser sempre aí notificado quando eu postar um vídeo aqui, e tem muito vídeo legal para poder sair aqui nesse canal neste ano, tá bom? Ali você viu que eu já coloquei alguns graminhas na base, tá até um pouco úmida ainda, você viu que eu coloquei o dedo ali, ainda tá molinha. E agora, enquanto o outro ali dá uma ressecada, eu vou fazer essa parte desse matinho aqui. Esse matinho aqui, ele é bem trabalhoso, dá muito trabalho, mas vale muito a pena o resultado. Aqui eu vou utilizar esses ejetores aqui de florzinha. Aqui estourou um pouquinho a iluminação, mas dá pra você ver que são dois tamanhos diferentes. Eu vou usar os dois tamanhos diferentes para poder fazer essa parte da grama. Você pode usar o que você tiver aí, que remeter aí uma florzinha, que talvez dá um efeito, né? Eu gosto muito desse aqui, que eu gosto desse efeito que ele dá. E aqui eu peguei a massa verde, que vai ser a parte da grama, né? Vai ser é uma florzinha de grama, no caso. Vou usar o formato da flor, mas é grama. Então, eu vou usar a parte verde e vou fazer esse aqui enquanto o outro dá uma ressecadinha ali. E esse aqui dá bastante trabalho. Demanda bastante tempo, mas vale a pena porque fica muito bonitinho, o resultado fica muito fofo. Esse vídeo aqui tá acelerado, então né, você vai demandar bem mais tempo do que eu estou demandando aqui, mas é só para você saber, e eu não fiz ele no normal para não ficar tão cansativo, e o ideal aqui é você pegar a ideia e conseguir aplicar aí. Aí eu fiz aqui ejetei as flores grandes, né, e agora as pequenininhas. Porque aqui eu vou fazendo o acabamento e montando de uma forma que dê o detalhe entre a grande e a pequena. E aqui agora eu vou colocar uma por cima da outra. É por isso que dá muito trabalho, porque para fazer uma você tem que fazer várias partes. Porque para dar o efeito legal que nós estamos buscando aqui é basicamente assim. Aí eu vou pegar uma esteca aqui com a ponta de bolinha e vou afundar ela. No caso aqui eu peguei a de bolinha, mas aqui pra pequenininha eu vou, na verdade, para esse efeito aqui eu vou usar a que vai dar com ponta, porque aí eu consigo dar o efeito que eu tô procurando aqui, ó. Você viu que eu coloquei uma dentro da outra e vim fixando aqui agora. Primeiro eu fiz com a de bolinha nas grandes, entre duas grandes, e depois eu vim com essa de ponta colocando uma pequenininha dentro da grande. Então eu usei duas estecas para dar esse efeito aqui. Então vou colocar bundinha com bundinha delas aqui para poder dar esse efeito uma do lado da outra. Aí aqui nas pequenininhas eu uso essa esteca aqui de ponta, porque ela é bem menor. E aí eu vou unindo aqui. Você viu que eu não passei água, ó, não passei cola e nem água nesse caso aqui, porque eu ainda tô modelando aqui pra ver como é que ela vai ficar. E aí você pode passar cola e água na hora que você já for colocar na base, tá bom? Pra você ver que algumas já estão prontas e até a cor já tá diferente. Uma que eu coloquei no meio ali já estava mais ressecadinha, o tom dela já aumentou. E aí é basicamente isso. Aqui eu fiz outros, parei o vídeo e fiz outros para poder
não ficar tão longo, não ficar tão cansativo. E vou aqui fazendo somente a parte aqui dos acabamentos dessas pequenininhas. Então aqui eu já fiz várias para poder agilizar e o vídeo não ficar tão longo e ficar mais fácil para você assistir aí. Aí aqui eu vou unindo de duas a duas e vou fazer o detalhe aqui com essas aqui que são menorzinhas. Vocês viram que tem uma mãozinha pequena aí pegando as florzinhas, né? Que é a minha bebê que tá aqui no meu colo. A hora que eu estava confeccionando essas peças aqui, ela estava no meu colo. E por isso que surgiu uma mãozinha aí pegando. Olha lá. Então aqui eu vou unindo uma a outra. Você vê que eu não passo cola, não passo água nem nada. Porque senão a gente vai deixar ela muito molenga. E eu quero que elas ressequem aqui mais resistente. Porque eu vou passar cola ou um pouquinho de água aqui na hora que eu for colocar elas na base. Aí aqui eu cortei o vídeo, né? Eu parei de gravar porque eu deixei elas ressecando. E aí nós vamos fazer aqui agora a outra parte do acabamento. Eu só cortei o vídeo porque geralmente eu tô gravando aqui, eu preciso dar atenção pra minha bebê, então não deixo gravando todo o tempo, porque senão haja memória. Mas aqui eu tô fazendo no mesmo dia, tá bom? Na mesma hora. Assim que eu passou um pouquinho aqui, eu resolvi o que eu tinha pra resolver e voltei aqui pra poder fazer. Enquanto as graminhas e esse matinho aqui estão ressecando, nós vamos fazer o detalhe aqui da lateral aqui, que eu vou fazer o detalhe verde, tá bom? Essa parte clara aqui já está um pouco úmida ainda, mas está um pouquinho mais ressecada, mas ela ainda está mole porque eu fiz ela hoje mesmo. Então, nesse dia aí, né? Porque no caso aqui eu estou dublando o vídeo. E aí agora eu vou fazer a parte aqui das laterais, que eu vou colocar um detalhe verde, que é onde eu quero manter aí a parte da grama. Então aqui eu vou sovar a massa para poder encontrar um tom verde. Vou colocar mais amarelo aqui, porque eu quero chegar um pouco mais próximo desse tom. E aí eu sovei a massa aqui, fiz a mistura até chegar no tom, cortei o vídeo, parei de gravar justamente para não ficar muito grande, tá bom? Sempre que vocês verem esses cortes assim, geralmente ou é porque eu tô cuidando da minha bebê, ou então porque eu paro determinada parte, essa parte de sovar, essa parte de tingir, é mais prático aí para poder fazer. E para não ficar tão longo e não consumir tanta memória, né, do vídeo. E aqui agora nós vamos abrir essa massa. Eu vou abrir aqui ela numa espessura um pouquinho mais grossinha, porque eu quero fazer o efeito aqui da grama. Então, para não vazar e não rasgar, eu vou utilizar aqui uma espessura um pouquinho mais grossinha, tá bom? Ainda mais que eu vou cobrir esse pedaço aqui com a massa. Então, para você ver que aqui na parte de baixo tem o MDF e tem o isopor, uma camada bem fina de massa natural que eu passei ali só para selar. Então, eu preciso que essa aqui esteja um pouquinho mais grossa para poder cobrir mesmo a base, tá bom? Daí comportar a segurança da base. E aqui eu vou fazer a parte vou unir aqui, passei cola branca extra, PVA branca extra. E aqui eu vou unindo essa parte, vou puxar ela aqui para a hora que essa base secar, ela não sair puxando e não dar o efeito, não rasgar, né, não abrir nas laterais aqui, principalmente na parte de baixo. Depois nós vamos tirar o excesso aqui dessa parte de baixo. Tô tirando o excesso aqui agora dela molhada, mas nós vamos tirar esse excesso todo aqui depois, quando essa base estiver totalmente seca. Aqui eu vou unindo as laterais para não entrar ar e o biscuit não ceder, né, para ele não abrir à medida que ele for secando. Aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Você pode ver que essa base já estava uma parte aqui, um caminho já andado. Eu fiz basicamente o que eu disse para vocês. Eu cobri a parte da cor neutra aqui e fiz a textura com aquela textura lá, e tinha feito alguns detalhes. Eu fiz algumas texturinhas aqui em um pedaço que seria uma areia, fiz aqui uma parte da grama, já tinha colocado, e depois eu fui confeccionar as outras para mostrar para vocês. Mas tudo que eu tinha feito aqui estava bem simples, não era nada demais, e fica fácil para você poder pegar o detalhe aí, tá bom? Mas é basicamente uma base que eu tinha feito para iniciar. No caso aqui eu vou unir bem
à medida que essa massa for repuxando, ela não deixar abertura aqui embaixo, não danificar na hora que eu for retirar esse excesso. Então aqui eu já utilizei já fiz a parte da cobertura dos dois lados. E agora eu vou passar um pouco de água aqui para umedecer bem essa massa para poder fazer essa textura aqui, que seria grama, né? Aquela textura bem basicona que a gente usa para fazer graminha nos topos e nas velas. Eu gosto muito dessa textura, eu acho ela muito fofinha. Ela é simples, ela é básica, mas ela é muito fofa. É uma textura de grama. E aqui eu vou usar ela para poder dar esse efeito, porque nós vamos colocar aqui os detalhes, mas esse efeito aqui fica muito bonitinho e dá o efeito de grama, né? Outro formato de grama, e geralmente nessas paisagens há uma mistura muito grande desses detalhes. E até mesmo porque para preencher toda essa base aqui nesse formato do outro matinho também ficaria até bonitinho, mas seria outro tipo de base, outro tipo de trabalho. Então aqui, essa daqui é o que foi possível compor nessa base e ficou simplesmente um charme. Olha só que coisa mais linda. E aqui eu vou colocar a parte agora, já tá um pouquinho ressecada. Essa parte aqui não tá totalmente seca, então eu vou até apertar com carinho aqui, devagar, para não danificar. E aqui eu vou passar cola, como você viu, e vou ir colocando para poder montar. O ideal é que essa parte da graminha esteja úmida, além dela colar melhor, para a gente poder manusear e encaixar bem aqui uma na outra também, para não ficar brecha, para depois que ela não ficar difícil de unir e depois que secar também não abrir. Então, passei cola aqui para poder ficar bem firme, mas também a textura tá molhada, o biscuit tá úmido dos dois lados. Só a graminha que tá um pouco mais ressecada aqui, essa daqui que tem uns pontinhos para cima, que eu preciso que ela esteja mais ressecada para esse manuseio aqui, para hora que eu for fincar ela não entortar. Ela precisa estar um pouquinho mais resistente para ela poder fincar na massa úmida, que seria aqui tanto a massa clara, quanto a massa da grama verde. Se fosse uma outra situação que eu tivesse mais tempo para produzir, eu teria feito a pintura dessa parte clara antes de colar a grama verde. Mas aqui eu decidi deixar para fazer a pintura depois, porque depois que essa base estivesse totalmente seca, por causa da demanda de tempo mesmo. Então eu decidi montá-la toda e depois vim fazendo a pintura. Deu certo porque o acabamento eu fiz depois. Então eu fiz a base toda primeiro, depois eu vim pintando os cantinhos com detalhe, com paciência, mas eu fiz um acabamento por cima aqui depois, o que me permitiu fazer essa parte aqui toda junto, sem precisar esperar uma secar para poder finalizar a outra, tá bom? E aqui eu vou fincando, fazendo os buraquinhos, né? Minha mão tampou aqui, mas primeiro eu faço um buraquinho, depois eu coloco a graminha, passei a cola, né, claro, e vou fincando aqui a pontinha delas em alguns detalhes, e alguns eu faço buraquinho, depois eu coloco, mas a maioria delas aqui eu fui fazendo esse movimento aqui, ó, fui fincando ela direto na massa, por isso que é importante a massa estar seca. Aqui essa vai ser a boneca que vai aqui em cima, e aqui eu vou medir mais ou menos o lugar, para eu poder ter noção do acabamento. É muito gratificante a gente ver o processo das peças, a confecção dos detalhes vai ficando cada vez mais bonitinho, é muito legal ver a peça tomando corpo. E aqui nós já estamos aí passados 2 dias, eu deixei ela secando 2 dias para ficar bem sequinha e poder me possibilitar fazer a pintura. Aqui eu estou mostrando para vocês a foto referência que a minha cliente me mandou, e eu vou fazer aqui de acordo com os detalhes aqui, esse tom mais terroso, tem a parte da parte verde, mas a parte principal ali das pedras é um tom mais claro, que é esse que eu mantive aqui na base. Aqui já passaram 2 dias, então me possibilita fazer essa pintura sem danificar a peça, e eu vou começar fazendo aqui a pintura com o tom alaranjado na textura das pedrinhas aqui. Eu não vou fazer em todas, vou fazer em algumas, porque como você viu ali na imagem, as pedras têm uma variação
de tom, então isso me possibilita fazer uma pintura mais rústica, uma pintura mais diversificada. Então aqui eu vou ir mesclando aqui o tom alaranjado com o amarelo. Vou fazer em alguns detalhes, como eu falei com você, não vou fazer em todas. Vou ir mesclando os tons aqui em cada uma. Aqui eu peguei a parte marrom, a tinta marrom, para poder ir fazendo o efeito. Aquele lado ali que eu estou fazendo agora, eu fiz um efeito daquela esteca de grama na parte da massa, da base mesmo, essa massa mais clara, para poder dar o efeito de uma areia. Aqui eu estou pintando com a tinta marrom e depois eu vou dando uma sombreada com a tinta branca. Ali eu lavei o pincel para poder dar continuidade. Vou tirar o excesso aqui com um pano úmido. Vou limpando aqui para tirar o excesso com um pano úmido. Por isso que a nossa peça precisa estar seca. Aqui você acaba fazendo um pouquinho de pressão na base, e se ela não estiver seca, ela vai danificar nesse momento, e a tinta também precisa que o biscuit esteja bem seco para poder aderir melhor, não craquelar e não atrapalhar o acabamento da sua peça. Então aqui eu vou fazer um efeito básico aqui, dar uma luz com a tinta branca naquele cantinho ali, onde eu já tinha escurecido com a massa, com a tinta marrom, que no caso são pedrinhas, certo? Aqui eu vou fazer o mesmo efeito, fundinho marrom, depois alaranjado, depois eu peguei um pedacinho de amarelo, vim com a parte branca, para dar esse efeito aí. Se você está gostando desse vídeo, já peço para você deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Você ajuda muito fazendo essa ação de curtir. O YouTube entende que o vídeo é relevante e pode aí indicar para outras pessoas. Aqui eu fiz uma iluminação nessa parte aqui com a tinta branca, passei ela no dedo levemente, um pouquinho só, e vim raspando ela aqui nos detalhes para dar esse tom. E depois eu peguei um pouquinho do marrom e vim fazendo por cima para dar esse efeito mesmo de desgaste na pedra. Fica muito bonito, é uma iluminação mesmo que a gente faz para dar um detalhe, para você ver que eu não faço em todas, eu faço em alguns locais para poder dar um efeito mesmo, tá vendo? Olha só como é que a nossa base tá ficando lindinha. Eu amei confeccionar, achei muito fofo e dá todo um charme na peça. Aqui já passou um tempo, deixei secando mais um pouquinho ali a textura da pintura e fui fazer outra coisa, e agora eu vou fazer o acabamento aqui, como eu falei com vocês, que me permitia fazer a pintura sem danificar as laterais. E agora eu vou colocar aqui mini pedacinhos pequenos de massa para poder remeter as pedrinhas, e eu vou fazer isso na junção entre a grama verde e a massa neutra, que seria a parte das pedras, para poder dar o acabamento e esse efeito fofinho aqui também na divisão desses dois ambientes. E aqui como a massa está bem úmida, a massa das pedrinhas, eu não passei cola nem... passei cola. Você viu aí no início que eu passei cola, mas a massa está bem úmida. Nesse caso é bem necessário passar cola para aderir bem, ainda mais que são duas massas diferentes. E eu fiz aqui somente nesse lado maior, e aqui eu vou fazer um pedacinho também para dar acabamento ali na parte também da junção. Lá atrás também já tinha feito desse mesmo lado aqui, e agora aqui é só para poder finalizar mesmo essa parte. Ficou muito lindinho, eu fiquei apaixonada com essa base, achei muito fofo, a imagem de referência é muito bonita, me abriu muita coisa para minha criatividade. Aqui eu tinha feito atrás também, né? Fiz esses detalhes, fiz uma textura de areia que eu falei com vocês. São vários detalhes numa mesma base, tá vendo? Muitas coisas diferentes, muitos detalhes, e vale muito a pena a gente investir tempo nesses detalhes. O cliente vê a diferença e sente o carinho que a gente tem com a peça em dedicar tempo
a essas coisas que parecem pequenininhas, mas são muito valiosas. Aqui um spoiler para vocês dessas outras duas peças fofurentas e basicamente essa daqui que ficou prontinha aqui na base para você ver a alinhação, como que ela ficou. Uma fofura, olha essa base maravilhosa. Aqui eu te fiz outras também, outras duas peças. Essa aqui também eu vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos, como que eu confeccionei. E um spoiler dessas peças lindas aí. E essa aqui que compõe o nosso, a nossa base fofinha que foi feita pra Ellen. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei confeccionar essas fofuras, foi muito legal. Gostei muito de poder gravar, ter a oportunidade de gravar para mostrar para vocês também. E essa daqui, inclusive, desse rapazinho aqui, vai ser o próximo vídeo, que é um presente também das meninas para outro amigo da trilha. E eu vou mostrar para vocês em breve essa fofurice toda. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!